O TN Online está ouvindo os candidatos ao governo do Paraná. O nosso convidado de hoje é o ex-governador Roberto Requião, do PT. Requião, obrigado por atender o nosso convite, aceitar nosso convite. E eu gostaria de começar perguntando o que motivou o senhor a tentar voltar ao governo do Paraná nessas eleições. Fernando, sou candidato de uma federação política. Partido Verde, PCdoB e PT, e mais uma ampla gama de companheiros de outros partidos que estão conosco na campanha, mas não oficialmente. Fernando, eu me dediquei à política porque eu tinha na alma essa vontade de dar um significado à minha vida. A vida das pessoas não pode ser uma vida à procura de enriquecimento, de dinheiro e de poder. Se for assim, o máximo que eles vão conseguir é um enterro na avenida principal do cemitério. A gente tem que dedicar a vida àquilo que a gente aprende, que elabora, para melhorar a vida dos futuros cidadãos do mundo, do Paraná, do nosso estado e do nosso país. Nós temos que melhorar a economia das pessoas. A vida tem que ser utilizada com identidade com as pessoas e com fraternidade. E eu me dediquei profundamente a isso. Eu fui advogado, tive uma banca nacional, eu fui comerciante, eu fui industrial, mas em determinado momento eu parei. Se eu quero dar um sentido à minha vida, eu quero, nesse período curto que nós, humanos, passamos pela Terra, deixar uma colaboração verdadeira para os outros, para os meus filhos, para os meus netos, para o povo do meu estado, do meu país. E eu me dediquei a isso. Eu fui governador 3 vezes, com mais de 80% de apoio da população. Depois me elegi senador, depois fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, lá em Bruxelas. 45 países eu presidia nessa assembleia fantástica. Eu voltei para o Paraná, tive um insucesso naquela eleição para o Senado da República, veio aquela onda de Bolsonaro, e o que aconteceu foi que eu comecei a olhar o que acontecia no Estado. Eu dei conselhos ao rato através da internet, do Twitter e de outras redes sociais, porque achava que estava muito mal, não havia governo no Paraná. Era uma mentira, uma ilusão. E hoje eu me candidatei para preencher este vazio que é o governo do Paraná. Eu quero que o governo sirva à população, tenha solidariedade com as pessoas, identidade com o povo. E nós não temos nada disso. O rato aparece numa fotografia ao lado da Ponte de Itaipu. A Ponte de Itaipu foi construída por Itaipu. Você sabe, Fernando, esse ano, Itaipu está terminando de pagar a sua dívida contraída na construção. E a dívida foi muito pequena esse ano, tem muito dinheiro. E eles começaram a investir, então, no Brasil e no Paraguai, porque o Paraguai é o nosso sócio de Itaipu. O rato vai lá e tira fotografia. Ele tira fotografia no contorno, que está sendo pago por Itaipu. Ele tira fotografia em obras do pedágio que foram obrigados a fazer agora por uma imposição do Ministério Público Federal. Não há governo no Paraná. Mas, por outro lado, nós estamos com tarifas absurdas de água e luz, verdadeiros roubos. Eu sei disso, eu fui governador, eu sei como se calcula isso. E cada vez que eu vou no mercado, o mesmo dinheiro compra muito menos mercadoria. O Paraná precisa de um governo de verdade. Governador, Conflito com a educação, com a saúde pública, com os médicos, com os policiais. Está uma bagunça isso aqui, nós não temos governo. o senhor critica bastante nas últimas entrevistas, nas suas manifestações, a política liberal do governador. O que o senhor pretende modificar e por que o senhor acha tão nociva essa política liberal? Eu estou na linha do Papa Francisco. O Papa Francisco tem se pronunciado contra essa política que coloca todo o dinheiro no mundo na mão de muito pouca gente e transforma o povo semi-escravizado numa espécie de instrumento de enriquecimento dos poderosos. O Ratinho é discípulo do Guedes, ele acha que o Guedes é uma maravilha. E o que o Guedes está fazendo? Olha o preço do petróleo, estão sendo roubados. Petróleo produzido no Brasil, por trabalhadores brasileiros, tem preço comparado aos preços internacionais. Nós não temos nada com isso. Um barril de petróleo, Fernando, aqui,
tirado da nossa terra ou do pré-sal, refinado numa refinaria nossa, por trabalhadores brasileiros que recebem em real, custa $100. Agora, se você colocar impostos estaduais, impostos federais em cima, mais os royalties, né, que são as licenças para algumas técnicas de refino que nós usamos e que não são nossas, ele custa no máximo $23. Você vai na boba, está pagando $140. E o governo diz, não, eu vou tirar os impostos estaduais e federais, mas eles estão mantendo o roubo, que é o sobrepreço do nosso petróleo para enriquecer sócios norte-americanos. Foi um erro abrir a Petrobras. No mundo inteiro, 80% do petróleo é das estatais, para melhorar a vida do povo. Você veja, venderam a Eletrobras também, além da Petrobras. Daqui a pouco, nós vamos pagar um verdadeiro absurdo para enriquecer pessoas lá fora. Não tem cabimento isso. A nossa Copel foi fundada em 54 pelo Bento Munhoz da Rocha para servir a população e eletrificar o interior do estado, possibilitando a industrialização e o desenvolvimento. Hoje, ela está escravizada ao interesse do mercado e de sócios minoritários. Você sabe quem são esses sócios, Fernando? Tem ideia de quem são? São policiais e bombeiros de estados americanos, fundo de pensão da Ford Corporation, da Caterpillar, uma delas no Canadá, e eles estão ganhando milhões em cima do roubo do preço da Copel e da Sanepar. É outra coisa parecida. Nós temos que acabar com isso. Nós precisamos fazer com que o Paraná volte a ser aquele estado que já foi no passado. O meu governo, Fernando, era do trator solidário, do fundo de aval. Na crise de 2007 e 2009, eu diminuí impostos dos empresários. A pequena empresa no Paraná, que pagava 18, eu baixei para 2,5. Hoje não, são impostos brutais para o lucro de grandes negócios. Eles querem vender a Copel, pelo menos é o que dizem os discípulos do Guedes. Eles querem transformar a Copel numa empresa de alto lucro para norte-americanos, ferrando o povo no momento de grande dificuldade, que é o momento que nós vivemos no Brasil, com pandemia e tudo mais. Governador, Então, o senhor comentou agora há pouco do programa Trator Solidário. E os programas sociais foram marcantes nos governos do senhor aqui no Paraná. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto e se pretende retomar, se tem projeto de criação de outros projetos desse tipo. sem sombra de dúvida, eu quero 10 vezes mais, Fernando. O Trator Solidário foi uma maravilha. Eu fiz uma licitação, um registro de preços público através do Estado, e o trator que custava R$80 mil passou a custar 53. Daí eu financiei, através da nossa agência de fomento e do Banco do Brasil, esse trator com equivalência em milho. Menos de 3% ao ano de juros. Mas se por algum fator esse juro tivesse que subir, o que corrigia era o preço do milho que o sujeito tinha plantado. Então, se ele plantou um alqueire de milho, ele sabia que o trator dele estava pago. Mas eu quero 10 vezes mais do que isso hoje. Eu quero a mecanização da nossa pequena agricultura, diversificada, que é que põe comida na nossa mesa. Eu quero transformar a agricultura pequena, diversificada do Paraná, num exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro. E eu quero que os jovens saibam que a mão forte do governo está ali com eles. Fundo de aval, financiamentos vários, fomento. Lembra? Eu distribuí 200 mil ovelhas a custo zero para os produtores. 100 mil vacas, criando as bacias leiteiras com vaca holando argentinas que davam 20 litros de leite com 1 quilo de concentrado. Nós evitamos o êxodo rural, diminuiu o êxodo rural no Paraná. As pessoas voltavam para o interior porque sabiam que podiam progredir. Não era a agricultura familiar rural, que parece assim um pequeno apoio para o sujeito ter uma vaca, meia dúzia de galinhas, uma ovelha e poder plantar numa horta e comer. Não, era transformar esse cara num produtor de verdade, botando comida na sua mesa, na minha, de todos nós. Eu tenho paixão por isso. Paixão absoluta, Fernando.
Eu comecei a minha vida assim como pequeno agricultor. E eu fiz o governo porreta. Agora eu vejo que não tem nada. É só falsidade na televisão. É uma farsa total. O engordamento da Praia de Matinhos tem 7 empreiteiras. É possível isso? Para tirar areia do Mar Alto e jogar na praia, precisa de 7 empreiteiras? Eu suspeito que isso seja uma maracutaia. Eu ganho a eleição e abro uma investigação no dia seguinte. E o pedágio, com mais 15 praças, com preços muito maiores do que os que existiam antes, que já eram um roubo. Nós temos que acabar com isso. Governador, Meu compromisso é acabar com isso. o senhor tocou no ponto do pedágio. Todas as eleições, até mesmo o senhor já falou muito sobre esse assunto, e ano que vem o Paraná vai estar prestes a assinar novas concessões. Como que o senhor vê esse modelo? É um roubo, uma patifaria. É um roubo absoluto. Bota um empreiteiro que vai ganhar bilhões de reais. Você sabe que tinha um degrau no contrato do pedágio, que era o degrau. Depois de um ano de cobrança de uma tarifa que já era um roubo, a meu ver, ele tinha que entregar uma duplicação de uma estrada ou um grande viaduto. E daí ele teria um aumento no pedágio. Eles, no dia previsto no contrato, aumentaram o preço com a concordância do DR e da Agência Reguladora Estadual e do governador. Não haviam feito nada, era roubo. O Requião Filho, que é meu filho, o Arilson e o Lemos, fizeram uma investigação na Assembleia Legislativa com os técnicos especializados e o roubo foi de 10 bilhões de reais. 10 bilhões. E o rato tira fotografia com as obras que o Ministério Público condena no acordo de leniência para eles fazerem, como se fosse uma obra dele. Não tem uma investigação no DR, não tem na agência, e nem uma investigação sobre o porquê o governador autorizou isso tudo. Eu neguei 42 vezes o aumento quando fui governador. Mas daí eles iam para a justiça. O Ministério Público do Paraná e o Federal davam pareceres a favor do aumento, porque eles estavam com aquela ideia liberal de dar um poder total para os concessionários, para os milionários, para os tubarões da economia. O juiz dava uma liminar e eu não pude fazer nada. Fiquei com as mãos amarradas por falta de apoio, inclusive de deputados na Assembleia e tudo mais. Mas eu mostrei desde o primeiro dia que o Paraná estava sendo roubado. E hoje o Tribunal de Contas da União disse que o preço estava 5 vezes mais alto do que deveria ser, num pedágio que não construiu nada, que o roubo era explícito e que envolvia tudo isso. Mas as coisas continuam do mesmo jeito e o Ratinho, que era o governador e que foi secretário junto com o governador anterior, é candidato à reeleição. Nós temos que evitar isso. Nós precisamos de um governo que tenha amor pelo povo, que garanta emprego, que diminua impostos para diminuir o preço das mercadorias e do custo de vida, que não deixe o povo ser roubado pela Copel e pela Sanepar. Mas o rato vendeu a Copel Telecom, com a qual eu pus internet em 2.200 escolas, em 25 mil salas de aula. Foi vendida. Você veja, é intolerável o que está acontecendo. Por isso eu entrei nessa briga. Eu tenho competência, experiência e posso consertar o Paraná. O senhor saiu do PMDB e foi para o PT. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa mudança, da sua relação com o ex-presidente Lula. No Paraná, o PT, historicamente, sempre teve bastante rejeição. Como é que o senhor avalia esse cenário? O PMDB que saiu de mim, não fui eu que saí do PMDB. Eu fundei o PMDB, o Nacional. A Carta de Princípios do PMDB Nacional, que está na linha do discurso atual do Papa Francisco, foi escrita por mim, pelo Carlos Lessa e pelo Luciano Coutinho. O PMDB, o Partido das Classes Populares, desligado dos interesses do grande capital, do capital dominante, do capital vadio, das mulheres, dos funcionários públicos, do povo, do trabalhador. O PMDB do Paraná votou a favor do aumento do pedágio com mais 15 praças, a favor dos aumentos de energia elétrica da Copel e da Sanepar, está de acordo. Está de acordo com o governo que massacra há 8 anos professores, que não faz concurso para o magistério nem para os hospitais,
Eu coloquei 44 hospitais regionalizados para o povo ter atendimento no interior, perto de casa. Não tem mais médico, não tem enfermeiro. Tem salários miseráveis e privatização. O PMDB saiu de mim. E eu entrei nessa frente. Agora você me perguntaria, você está de acordo com alguns erros cometidos pelo PT? Não. Não estou, mas eu sou amigo do Lula. Eu não vou defender nunca o Palocci, nem o PT defende o Palocci. E nessa corrupção brasileira, o PT não era o responsável por isso, unicamente. A política era responsável. O PP, do Ricardo Barros, por exemplo, é o partido que tem mais condenado no Brasil. Então, nós temos que ser contra a corrupção de uma forma dura. Mas o Lula é a esperança do país. Alguém me pergunta, mas como é que você é a favor do Lula? E eu digo a ele, mas você não gosta do Lula? Eu não gosto por isso, eu não gosto por aquilo. Mas gosta do Brasil? O cara diz, claro, do Brasil eu gosto. Então você tem que votar no Lula, porque o resto é o entreguismo. Estão entregando o petróleo, a soberania nacional, massacrando empresários nacionais. Enquanto dão isenção de imposto, por exemplo, no Paraná, de 17 bilhões de reais para os tubarões da economia, secretamente, sem dizer por quê, como, nem nada disso. 4 bilhões e meio desses 17 corrigiriam a defasagem salarial de todos os funcionários públicos. Tem gente que trabalha numa escola que não ganha o salário mínimo regional do Paraná, que é 1.800, ganha 1.400. Com os descontos não consegue manter a família. Nós precisamos de um governo que tenha identidade e amor ao povo. E eu quero fazer isso. Requião. Por isso eu peço apoio de todo mundo. Me ajudem nessa luta, que é a luta das nossas vidas. Senão eles acabam com o Paraná e acabam com o Brasil, minha gente. É uma irresponsabilidade e incompetência absoluta. Agora, adquiriram todos os partidos. Você viu? Eu estou com o Partido Verde, o PCdoB e o PT. Eles estão com todos, os outros foram adquiridos. Agora, como foram adquiridos? Por compra, empréstimo, aluguel? Como é que foi? Doação? Só o diabo sabe. E o diabo está do lado deles. E nós estamos do lado do bem e do lado do povo. O senhor falou agora há pouco de passagem da educação. Como é que o senhor avalia esse modelo cívico-militar que se espalhou pelas escolas do Paraná e como é que o senhor planeja isso num eventual governo seu? Você imagina o seguinte, companheiro. Os militares não foram preparados para dirigir um processo pedagógico didático de uma escola. E os professores não foram preparados para serem comandantes de batalhão. O que você acha? A gente sugerir agora que as professoras do Paraná sejam as comandantes das companhias e dos batalhões da Polícia Militar? Isso é absolutamente ridículo. Eu pus a polícia a cuidar da segurança da escola. Eu criei a patrulha escolar, você lembra? Eles interagiam com os professores, com os alunos e com os pais de alunos. E foi um avanço tremendo. O policiamento apoiando a segurança das nossas crianças. Mas botar um militar para dar ordem unida para a criancinha? O que é isso? Que tolice absoluta. Isso não tem pé nem cabeça. O que você acha de pegarmos as professorinhas aí de Apucarana e colocarmos no comando do batalhão? Não tem cabimento. E não tem cabimento pegar um militar e botar no comando de uma escola. Isso é uma estupidez absoluta. Governador, a gente está se encaminhando para o final da entrevista. As pesquisas, elas mostram o governador Ratinho Júnior à frente. O senhor acredita na possibilidade do segundo turno? Como o senhor avalia o cenário a partir da ótica das pesquisas? A partir da ótica das pesquisas, eu acho que nós vamos ganhar no primeiro turno. Porque nós temos 60% indecisos até hoje. Por que indecisos? O Rato botou 161 milhões na comunicação do governo junto com a sua bancada. 161 milhões. M de Maria. E o Ratão é dono de 104 outorgas de antena de rádio no Paraná. Esse dinheiro me impediu de me comunicar. Eu fico extremamente grato de você ter me aberto essa porta para conversar um pouco, dizer o que passa no meu coração, a vontade que eu tenho de consertar esse Estado, de fazer um governo novamente de amor com o povo e competência administrativa. O Rato agora está diante de um horário eleitoral, ele tem 3 vezes mais do que eu, mas ele não tem nada para mostrar, não tem governo no Paraná. O governo tem que ter amor ao povo, tem que levar em consideração as pessoas, a vida, a alimentação, a agricultura pequena e média não tem um apoio. Onde é que está o trator solidário?
Onde é que está o fundo de aval, a irrigação noturna? Onde é que estão as medidas que eu tomei para reduzir os impostos das empresas paranaenses? Não das multinacionais secretamente, como eles fazem, para diminuir o custo de vida do povo. O governo pede voto para o povo, como eu estou pedindo agora no seu programa para os nossos telespectadores, mas tem que ser o governo do povo. Não um governo de moleques, de meninos que querem ficar ricos, que vão passear em Dubai com 200 e poucas pessoas, enquanto nós estamos vendo que existem mais de 1 milhão de pessoas passando fome no Paraná. Nós temos que corrigir isso com amor, com experiência e com competência. Foi um erro eleger o Ratinho. Foi um erro eleger o Bolsonaro. As pessoas pensavam que a eleição do Bolsonaro ia melhorar as coisas. Está piorando. Tem 33 milhões de pessoas passando fome e 120 milhões que não comem as 3 refeições todo dia. E num país maravilhoso como o nosso, um país que tem petróleo, que tem minério, que tem gente trabalhadora, gente capaz de produzir. É uma dádiva de Deus no mundo esse Brasil fantástico que nós vivemos. Mas vamos fazer o Brasil para os brasileiros e acabar com essa molecagem de pessoas que querem ficar ricas, que depois fazem horários de televisão absolutamente produzidos de uma forma enganosa. Verdade acima de tudo. Amor pelo povo e verdade. É o que eu quero fazer pelo Paraná. E eu já fui governo 3 vezes. Vocês aí na região sabem como eu fui governador. Combate duro ao roubo, à corrupção e um governo voltado para as pessoas, para a melhoria da condição de vida, para a educação, para a saúde, para o crescimento industrial, para a saúde pública fundamentalmente. 44 hospitais foram colocados. Quantos hospitais eles fizeram? Aí na sua cidade, compara o que o nosso governo fez e o que eles fizeram. Eles não fizeram nada. Rigorosamente nada. Governador, obrigado pela entrevista. O senhor tem mais um minuto aí para se dirigir ao eleitorado do Paraná. Eu estou pedindo apoio. Eu acho que eu fiquei indignado com o que acontece no Brasil. Mulheres assaltando caminhões de lixo para alimentar a família, fazendo sopa de osso e assando pés de galinha, num desespero total pela sobrevivência num país maravilhoso como o nosso. Há um erro nessa história de liberalismo econômico. Eu estou na linha do Papa Francisco. O dinheiro é bom, se ele for investido numa fábrica, gerar empregos, produzir bens necessários à vida da gente. Mas não pode comandar o mundo. O Papa repete a Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o Mamon, na Bíblia, é uma palavra hebraica que significa dinheiro. O dinheiro tem que servir as pessoas e não escravizá-las para o aumento do poder e da acumulação na mão de muito pouca gente. Os tubarões da economia, os impiedosos, os donos do poder que transformam as pessoas em pessoas semi-escravizadas, sem salário, sem emprego, com cargas horárias brutais e salários miseráveis quando estão empregadas. Eu quero dar um sentido ao Paraná, que é o sentido que eu dou à minha vida. Eu sou governador, fui governador por 3 vezes. Estou falando com vocês aqui da minha casa, que eu comprei do BNH há 43 anos de idade, é onde eu moro até hoje. Eu tenho uma aposentadoria do INSS. Eu ganho R$ 3.372 por mês. Mas eu tenho esta fé no mundo, esta vontade de melhorar a vida das pessoas e de dar um sentido à nossa vida. A nossa vida no planeta é curta. Eu tenho 81 anos. E vocês estão me vendo aqui, estou em forma física excepcional, vou viver muito mais. E quero utilizar a minha experiência e a minha vida para ajudar a vida dos paranaenses. É isso aí, companheiro. Obrigado. Obrigado, ex-governador